Oi pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não sabe, eu sou a Jaque e hoje eu vou mostrar pra vocês 3 pontos básicos do bordado livre, que são ponto haste, ponto atrás e ponto partido. Eu consegui deixar o link do PDF aqui embaixo, caso vocês queiram baixar, mas o risco é realmente bem básico. Se você quiser, você pode fazer à mão direto. São só 3 risquinhos pra gente treinar esses pontos, então bora lá! Essa aqui é a linha de meada e ela já tá enrolada na plaquinha, mas ela vem assim, desse jeito, que você pode ver. E aí, quando você pega a meada, você vai ver que ela tem 2 pontas, tá vendo? 2 ladinhos. Qual desses eu devo puxar? Então, você vai escolher um lado pra puxar, pode ser qualquer um deles. E aí, se você notar que a linha enroscou, não tá deslizando, sabe? Que ela repuxa desse jeito, esse é o lado errado. Então, esquece ele e bora puxar o outro lado. Tá vendo que ele desliza muito mais fácil sem embolar? Pois é, esse é o lado certo. E agora, você vai puxar essa linha desse jeito aqui pra lateral do seu corpo e esticar seu braço. Esse tamanho é ideal para o fio não ficar muito comprido, enroscando ou dando nó toda hora. No primeiro vídeo aqui do canal, eu mostrei para vocês que a agulha de bordado ela tem a ponta mais arredondada e funciona melhor em tecidos que têm a trama mais aberta. Como o algodão cru, que é o mais usado no bordado livre, tem a trama mais fechadinha, esse tipo de agulha com a ponta maior e mais arredondada não é tão indicada assim, porque ela faz uns furinhos maiores na trama. É errado? Não. Mas a mais comum é essa daqui de costura, porque ela tem a pontinha mais afiada e perfura melhor o tecido. Eu indico que você use a agulha de costura número 7 ou número 9. Lembrando que quanto maior a numeração da agulha, menor e mais afiada ela é. E quanto menor for a numeração da agulha, mais grossa e arredondada ela é. Bom, agora que você já tá com a sua agulha e sua linha de meada em mãos, vamos lá aprender a separar os fios da meada. A meada vem com 6 fios mais finos que formam esse fio mais grosso. E é justamente por isso que a meada tem esse nome, porque ela tem meia dúzia de fios. Comenta aqui embaixo se você já sabia dessa. Para separar esses fios, você só precisa dar leves batidinhas com o seu dedo para eles se separarem e você poder puxar. E aí, com uma mão você vai segurar essa linha e com a outra você vai puxar um fio de cada vez, até formar a quantidade de fios que você quiser para o seu bordado. É interessante puxar sempre um fio de cada vez, por mais que você vá usar 2, 3, 4, puxa um de cada vez para não correr o risco de embolar e assim ficar mais organizado. Depois é só você juntar a quantidade que você quer e colocar na agulha. Aqui então eu já separei meus 3 fios e vou juntar todos eles para formar um único fio. Então eu posso usar uma água, a minha própria saliva, enfim, você usa o que você achar melhor aí na sua casa. E aí eu vou apertando com o dedo para os fios se juntarem bem e entrarem com mais facilidade na agulha. Depois disso, você vai deixar um lado maior que o outro. Então, olha só, aqui eu tenho um lado menor e outro lado maior. E é nesse lado maior que eu vou dar o meu nozinho. Esse nó é conhecido como nó de costureira. Você vai enrolar a linha no seu dedo desse jeito aqui e vai segurar ela com o seu dedo nesse formato de pinça. Depois disso, é só esfregar um dedinho no outro para o nozinho se formar. Então, você vem com o seu dedo do meio e puxa até o final. Pronto, nozinho feito. Então, para fazer o ponto atrás, a gente vai entrar com a agulha pelo avesso do tecido, vai puxar até o final, até o nozinho ficar preso, e vai dar a distância de um ponto. Isso é mais ou menos uns 3 milímetros. Não precisa medir certinho, mas é só para vocês terem a noção de quanto espaço a gente tem que tomar, de um ponto para o outro. E aí você vai tomar mais ou menos o mesmo espaço no próximo ponto e entrar com a agulha no buraquinho do ponto anterior. E esse é o ponto atrás. Ele tem esse nome justamente porque ele volta pro ponto de trás. E agora é só repetir o processo em todo o risco.
Agora a gente vai aprender a arrematar o fio, ou seja, finalizar o nosso ponto para ele ficar bem preso no tecido. Então a gente tem aqui o nosso avesso e aí você vai passar a agulha por debaixo dos fios que estão bordados. Olha só, eu passo minha agulha por debaixo do que eu já bordei, formo uma argolinha e aí eu vou entrar com a agulha por dentro dessa argolinha. Então depois é só puxar que o meu nozinho estará feito. Eu particularmente gosto de fazer esse processo 2 vezes para ele ficar realmente bem seguro no tecido, mas é só uma precaução que eu tenho, não é necessário. Depois é só cortar o excesso do fio. Agora a gente vai fazer o ponto haste, então aqui eu faço o mesmo processo de nozinho de costureira, entro com a agulha do avesso pro direito, dou a distância de 1 ponto e agora, ao invés de descer com toda a linha pro avesso do meu tecido, eu vou segurar o fio, fazendo uma argolinha, e aí eu entro com a agulha do avesso pro direito no meio dessa argolinha. E esse foi o nosso primeiro ponto do ponto haste. Agora a gente toma a distância de 1 ponto e ao invés de entrar no meio da argolinha, a gente vai sair do avesso pro direito no ponto anterior, ou seja, no último buraquinho. E aí a gente vai repetir esse processo em todo o risco. Então, dou a distância de 1 ponto, entro com ele do avesso pro direito no último buraquinho e faço esse mesmo processo até finalizar. E agora a gente vai fazer o ponto partido. Então, eu entro pelo avesso do meu tecido e desço com toda a minha linha pro avesso do tecido. Tomo a distância de 1 ponto, entro com a agulha do avesso pro direito e agora o processo é bem parecido com um ponto atrás, mas ao invés de entrar no buraquinho do ponto anterior, a gente vai partir o ponto anterior ao meio, ou seja, a gente vai partir nossa linha ao meio, por isso ponto partido. Agora a gente vai repetir o processo até terminar nosso risco. Então a gente vai dar a distância de 1 ponto e partir a nossa linha anterior ao meio. Ah, só uma observação. Você não precisa partir a linha exatamente ao meio. Por exemplo, se você usar 4 fios, você não precisa deixar 2 de um lado e 2 do outro. Você pode partir aleatoriamente. Inclusive, você pode usar esse ponto quando você for usar apenas um fio da meada. Você não precisa necessariamente usar uma quantidade maior só para partir ele ao meio. Sempre reforço que é bom deixar uma quantidade de linha suficiente para arrematar o fio. Mas, caso você viva perigosamente como eu e deixa pouca linha para fazer o arremate, você pode separar os fios, por exemplo, 2 de um lado, 2 do outro, e dar um nozinho normal. Agora é só cortar e prontinho! Nossos pontos estão feitos. Fica aí para vocês, então, o ponto atrás, ponto haste e ponto partido. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e me seguir nas redes sociais. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.